Bora lá, pessoal, para essa questão aqui, vê só. Bora ler aqui primeiro o poema. Deixa eu botar aqui. Disparada. Prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, vem a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo, e a morte, o destino, tudo, estava lá fora do lugar, estava fora do lugar. Eu vivo para consertar, mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei, então não pude seguir. Valente em lugar tenente e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concorda, não posso me desculpar, não canto para enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar. A música Disparada, né, de 1976, apresenta uma narrativa sobre certo vaqueiro. Ao mesmo tempo, levando em consideração o contexto político brasileiro da época em que foi produzida, ou seja, 1966. O que é que você pensa ali? A gente sabe que em 1964 começou o que, gente? Ditadura. Então, nesse contexto aí, é o contexto das ditaduras, né? Que não só aconteceu no Brasil, aconteceu em vários países da América, aqui, América Latina, né? América ao redor da gente, né? No contexto, tendo apoio ali dos Estados Unidos, essas ditaduras, né? Porque nesse contexto aí estava acontecendo também o quê? A Guerra Fria, né? Questão lá do comunismo, blá. Então, em 1976, a gente sabe que tinha o que aqui? Tava implantando, né? Tava começando o processo, né, de ditadura militar. Então, a gente vai para as alternativas. Vamos para cá. Ao mesmo tempo, levando em consideração que eu já li, né, o contexto político brasileiro da época em que foi produzida a canção, representa o quê? A dura história do sertanejo, a história da migração nordestina, a recente ditadura militar que tratou todos como gado. Olha, essa aqui tá muito legal. O descaso com artistas sofrendo a falta de visibilidade. A era pós-Segunda Guerra Mundial motivada pela fuga e do medo. Vê só. Vê como o estilo Enem é muito disso, porque vê só. Ele fala, o texto todo, né? A música, o poema todo, fala sobre essa questão sertaneja, fala sobre essa questão do nordestino também. Não é que ele explicita a questão do nordestino, mas ele fala pela... Você percebe pelo linguajar, você percebe pela essa questão da linguagem marcante, né? E também por ele se tratar desse aspecto, né? De sertão e assim vai. Então você percebe que isso existe no texto. Mas a pergunta é, ao mesmo tempo... Eita, chega a tá... Vê só. Ao mesmo tempo, levando em consideração, ó, o contexto político brasileiro da época, ou seja, então a gente precisa saber do quê? Do que estava acontecendo nesse ano, né, ou nesse contexto, nesses anos aí, em que foi produzida, a canção representa o quê? Você poderia pensar a dura história do sertanejo. A canção, ela pode trazer isso, né? Ela traz um pouco isso. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Sendo que ele está perguntando o que faz essa alternativa não ser a alternativa certa. É a pergunta. Ele quer saber o que é que está atrelado ao contexto político. A história da migração nordestina, você poderia pensar, porque eles vão lá do sertão, a visão se clareando. Mas isso tem a ver com o contexto político brasileiro? Não. O descaso com o artista tem a ver, a música com o contexto brasileiro tem a ver. Existiu muito esse descaso na ditadura militar. Mas tem a ver com a música? Não. Entendeu? A era pós-guerra mundial tem a ver com o contexto, mas é contexto brasileiro? Isso aqui é um contexto brasileiro desse ano? Isso é forte para o contexto brasileiro?
é forte, mas não é o que marca. O que marca é o quê? A ditadura. Então você corta. Eita, aí você corta. Então ficamos só com a letra C, porque a alternativa ela quer, a pergunta ela quer isso. Entende? E você percebe que ele fala, né? O dono de gado, de gente, porque gado a gente marca. Então ele fala sobre essa questão, né? Da violência criada naquele tempo, né? Que as visões vão se clareando quando você percebe que você está na ditadura, né? Que vê a morte sem chorar, porque a gente sabe que a violência, né? A tortura foi muito presente nesse contexto. Então, ele diz que veio lá do sertão, que aprendeu a dizer não, que vê a morte sem chorar, que a morte é o destino de tudo, que a morte é o destino de tudo, que estava fora do lugar e eu vivo para consertar. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo e nos sonhos que fui sonhando. E a visão dele foi se clareando. Ele veio lá do sertão, ele pensava em várias coisas, mas a visão dele foi se clareando da situação que estava acontecendo, ele deve estar nesse contexto aí. E aí você vai atribuindo ao que ele está perguntando. Se você não soubesse que foi nesse contexto, você não poderia nem atrelar isso à ditadura militar. Concorda comigo? Se eu não soubesse que isso aí foi feito em 1966, você não sabia. Mas só pela pergunta e só pelo ano e só pelo que ele quer, você atrela o texto ao contexto histórico brasileiro. Porque nesse ano, nesse contexto aí desses anos, né, porque não só foi em 1966, não só foi em 1964, teve uma longa história. Se eu não me engano, a ditadura militar ficou no poder 20 anos, acho que foi isso. Então foi um grande tempo. Então que você começa a atrelar o contexto histórico, né, com o ano que aí tá sendo destacado. Beleza? Forte abraço e bons estudos, gente.